Olá. Não existe superpopulação no Japão. Vamos esquecer esse estereótipo ultrapassado de uma vez por todas. Nos últimos 50 anos, o Japão enfrenta o problema do envelhecimento da população e da baixa taxa de natalidade. Isso ocorre porque os japoneses estão envelhecendo e poucos bebês japoneses estão nascendo. Já falei sobre isso muitas vezes, provavelmente por isso as pessoas continuam me perguntando, quando você vai ter filhos? Aparentemente, elas esperam que eu resolva o problema do Japão. Mas não, infelizmente as raízes do problema são muito mais profundas, e o fato de eu ter filhos, mesmo que todas as mulheres japonesas tenham 5 filhos agora, não resolverá o problema. A baixa taxa de natalidade não é apenas um problema do Japão. Países como a Itália, a Coreia do Sul e a Espanha também enfrentam desafios similares. O que é de tão ruim nisso? Os japoneses diminuirão em número. Mas, há muitos deles, eles têm superpopulação lá. Não existe superpopulação no Japão. Existe alta densidade populacional em algumas grandes cidades como Tóquio e Osaka, mas poucos japoneses vivem fora das grandes cidades. Então pode parecer que há muitas pessoas no Japão, mas, na verdade, a população do Japão está diminuindo a cada ano. O gráfico mostra uma tendência decrescente. E o principal problema não é que há menos pessoas, mas que há menos jovens. A pirâmide populacional do Japão em 1950, após o fim da Segunda Guerra Mundial, mostrava um enorme baby boom, com famílias tendo entre 5 e 7 filhos. O pai do meu marido tem 6 irmãos e irmãs, 7 filhos na família. Portanto, a base da pirâmide era a maior parte, representando todas as crianças pequenas. Essa pirâmide era considerada a pirâmide de um país saudável, mas gradualmente, em 2015, a pirâmide mudou de forma, invertendo-se. Aqueles que nasceram após o fim da guerra, os baby boomers, amadureceram e subiram na pirâmide, mas, ao mesmo tempo, tiveram poucos filhos. Em 2050, espera-se que a pirâmide fique ainda mais fina na base, ou seja, haverá cada vez menos jovens. O principal problema é precisamente a pirâmide invertida e o fato de haver cada vez mais idosos que precisam ser sustentados pela população jovem, pagando impostos e pensões para eles, e assim por diante. Porque quem paga a pensão? Nós. Pelo menos no Japão, é assim que funciona. Muitos aposentados vivem de impostos e da pensão que pagamos todo mês. Não guardamos esse dinheiro em alguma caixa preta, ele vai para outras pessoas, e depois temos que receber uma pensão de alguém. Portanto, a baixa taxa de natalidade no Japão significa não apenas que haverá menos japoneses, mas também que os impostos da geração mais jovem serão mais altos. Então, por que o governo japonês não está tentando estimular esse processo para que as pessoas tenham mais filhos? Você disse que ter filhos no Japão é caro, porque eles não tornam o parto gratuito. Infelizmente, este é um problema tão complexo que mesmo tornar o parto gratuito não resolverá o problema. Vamos por partes. A primeira e mais profunda razão para a baixa taxa de natalidade no Japão é que o formato familiar mudou. Cerca de 70 anos atrás, havia uma divisão clara: o homem trabalha e a mulher cuida da casa e dos filhos. Após o fim da guerra no Japão, a economia começou a crescer rapidamente, produzindo muitos carros e eletrónicos. O salário do homem era bastante alto e suficiente para sustentar toda a família. Mas gradualmente a economia japonesa começou a diminuir um pouco, os preços começaram a subir e o salário de um homem não era mais suficiente para toda a família. Ao mesmo tempo, as mulheres finalmente começaram a receber educação superior. Tornou-se mais popular entre a população feminina do Japão ter educação superior, trabalhar e construir uma carreira. Mas, ao mesmo tempo, até hoje, o conceito de família permanece: o homem ganha e a mulher cuida da casa. Mesmo que você tenha uma carreira, ninguém cancelou sua primeira carreira. Casa é sua primeira carreira. Cozinha. Criar filhos. Como as mulheres são esperadas para assumir total responsabilidade pela criança e pela casa em geral, no trabalho elas são esperadas para sair se engravidarem ou assim que se casarem. Mesmo quando trabalhava para uma empresa, quando me casei um ano depois de conseguir um emprego, eles me perguntaram: você vai sair? Eu disse: porque eu deveria sair. Eu só me casei. E realmente havia meninas no meu escritório que saíram quando engravidaram porque sabiam que não conseguiam equilibrar o trabalho com uma agenda tão ocupada e criar um filho. E mesmo aquelas que permaneceram trabalhando, mesmo que uma mulher trabalhe e ganhe tanto quanto seu marido, ainda se espera que seja a mulher quem tire um dia de folga do trabalho quando a criança estiver doente, que a mulher saia do trabalho mais cedo quando a criança precisar ser buscada na escola infantil, mesmo que ganhem o mesmo dinheiro. Aquelas que deixam seus empregos aos 20 a 30 anos para criar um filho, após 20 anos se vêem na situação de precisar voltar ao trabalho porque não têm dinheiro suficiente para enviar o filho para a universidade. Porque no Japão as universidades não são gratuitas e custam 10, 20 mil dólares por ano. As mulheres entendem que uma criança não pode ser enviada para a universidade com apenas o salário do marido, e elas precisam voltar a trabalhar aos 40 a 50 anos, sem experiência profissional de verdade. Eu tinha pessoas assim no trabalho,
com 40 a 48 anos e que nunca tinham trabalhado antes, porque tinham 3 filhos, os criaram até agora, e agora precisam de dinheiro extra, e ela só faz cópias, porque ninguém lhe dá uma avaliação de trabalho normal. Em resumo, a primeira razão é que o formato da família mudou no Japão, e a mulher e o homem começaram a trabalhar, mas ao mesmo tempo a sociedade ainda não está totalmente preparada para aceitar este fato e dar suporte para que mulheres e homens possam compartilhar igualmente as responsabilidades de cuidar de uma criança e de uma casa. É por isso que ainda existe essa luta: uma mulher deve trabalhar e cuidar da criança, o que poucas pessoas querem fazer. E os avós? Eles não ajudam com a criança enquanto a mãe está trabalhando? Infelizmente não. Claro, existem famílias que se ajudam, mas hoje em dia as famílias japonesas são muito divididas. Antes, todos podiam morar juntos na mesma vila, na mesma casa, que era passada de geração em geração, para cuidar do mesmo campo. Mas hoje em dia muitos jovens vão para Tóquio. Até meu marido, sua família mora nas montanhas em algum lugar no sul do Japão. Os filhos cresceram, terminaram a escola e disseram: não queremos morar nas montanhas, queremos construir uma carreira, queremos sair, e partem para Tóquio. E agora há muitos jovens assim. Portanto, as famílias vivem a grandes distâncias, se veem muito raramente, mais sozinhas. A segunda razão: os japoneses deixaram de sentir o significado e o benefício nos relacionamentos. Eu entendo que muitas pessoas querem pensar que não deve haver significado e benefício em um relacionamento. É apenas amor, hormônios e borboletas no estômago. Mas na realidade, o amor é um conceito novo. O significado no relacionamento sempre foi gerar herdeiros, continuar a família, transmitir a herança, unir a família, e assim por diante. Mesmo hoje, isso não desapareceu. Algo tão ruim ou mercantil nem sempre é o que se quer dizer quando se usa a palavra benefício. Digamos que apoiar um ao outro como casal também é um benefício, ajudar um ao outro a se desenvolver, crescer e melhorar também é um benefício mútuo. Sempre há algum benefício em um relacionamento, oculto ou explícito. Muitos japoneses deixaram de sentir os benefícios em um relacionamento. As mulheres, como eu disse antes, entendem que, bem, vou-me casar e vou ter que trabalhar de qualquer maneira, também vou cuidar da criança e da casa. Para que eu preciso disso? Prefiro subir na carreira. Os homens também perderam o interesse nos relacionamentos, porque, para que eu preciso disso? Gastar dinheiro. Eu realmente não quero filhos, prefiro gastar todo o meu salário em mim mesmo do que dar para minha esposa. Porque as mulheres japonesas geralmente controlam o salário. Não é brincadeira que os japoneses não estão mais interessados em relacionamentos, sexo, etc. Esses são dados reais. De acordo com uma pesquisa deste ano, pessoas japonesas com menos de 30 anos foram entrevistadas. 40% dos homens nunca tiveram um relacionamento. 50% das meninas nunca tiveram um relacionamento antes dos 30 anos. Eu tenho menos de 30 anos e sou casada. E o amor? Quando você não tem interesse em relacionamentos, então o amor, se você não está procurando, então você pode não encontrar amor. Este é um problema realmente grande que o governo japonês teme agora, que até a geração mais jovem não quer ter filhos. Que filhos estamos falando? Eles não querem um relacionamento. E a terceira razão são as dificuldades financeiras. Mesmo aqueles que querem um relacionamento, querem 5 filhos, não podem pagar porque é muito caro. Especialmente quando se trata de casais jovens, porque no Japão o salário aumenta dependendo da sua idade e de quanto tempo você trabalhou para uma empresa. Portanto, os jovens japoneses de 20 a 30 anos nem pensam em casamento por causa da situação financeira. E, claro, todas as despesas necessárias para dar à luz e criar uma criança. No Japão, o parto é caro, como minha amiga Sumei, que recentemente deu à luz, me contou, seu parto custou $12.000. Então o governo japonês devolveu $4.000 para ela, todos têm direito a $4.000, mas ela gastou $7.000 do próprio bolso. Porque ela teve um parto com anestesia peridural. Mas também existem homens, como eu ouvi de alguns amigos e li no Twitter, meninas japonesas escrevem que alguns homens dizem: por que é tão caro? Eu não vou pagar tanto. Você pode aguentar, e muitas sofrem ou não dão à luz por causa de homens assim. No Japão, apenas 10% das meninas dão à luz com anestesia. Na Alemanha é 80% ou 60%, não me lembro exatamente. Muito pouco. Porque é um procedimento pago. A creche é paga, $200, $600 e mais por mês, embora as escolas sejam gratuitas, o equipamento para a escola é caro, por exemplo, Randuzuru. Essas são mochilas que são necessárias nas escolas japonesas, uma mochila dessas custa $500, $800. Eu não sei do que é feito, uma mochila de ouro, mas esses são os preços. As cantinas escolares também são pagas, as universidades no Japão são todas pagas, públicas e privadas. Como cereja do bolo, como há muitas pessoas solteiras no Japão e esses são os principais consumidores,
tudo aqui é feito para pessoas solteiras. Muitos cafés para apenas uma pessoa, muitos restaurantes não permitem crianças. Até apartamentos. Não só animais de estimação não são permitidos, mas em muitos apartamentos está escrito no contrato que crianças não são permitidas. Portanto, se você mora em um apartamento onde crianças não são permitidas e está planejando uma criança, precisará procurar um apartamento onde crianças sejam permitidas. Está tudo tão ruim e os japoneses logo desaparecerão da face da terra? Não, de jeito nenhum. Sim, há cada vez menos japoneses, mas o resultado ideal para o Japão seria uma taxa de natalidade de 2. Então os japoneses não aumentariam, nem diminuiriam, e a pirâmide se tornaria um retângulo. O governo japonês está tentando alcançar isso e agora está tentando introduzir várias reformas para estimular as pessoas de alguma forma. Mas, como já expliquei, não se trata apenas de reformas e problemas financeiros. Espero ter respondido à sua pergunta sobre por que eu também não vou ter filhos ainda. Eu tenho apenas 28 anos, aliás, no Japão as mulheres têm filhos aos 30. E parem de fazer essa pergunta, não só para mim, para todos os blogueiros, é muito irritante. Obrigado a todos por assistir. Espero que tenham gostado deste vídeo. Você tem filhos? Você quer filhos? Quando você terá filhos? Vou perguntar a vocês agora. Quando vocês terão filhos? Escrevam nos comentários. Tchau a todos.